Isso é interessante, né? Porque se você acaba acompanhando um pouco o noticiário, a mídia, o que acontece no jornal, tipicamente, até numa visão mais de governo, muito do que se discute sobre inovação está relacionado a P&D, pesquisa e desenvolvimento. Os incentivos fiscais são para P&D, para desenvolvimento de produto. Mas no mundo dos negócios, o P&D pode ser inclusive terceirizado. Dentro de um modelo de gestão competitiva, não necessariamente eu preciso seguir a ótica do governo, que é desenvolver a P&D internamente. Eu posso ter como estratégia, dependendo do meu setor, vou lá, a minha estratégia é comprar tecnologia. Ou fazer associações. Ou, o último ponto que eu vou falar no dia de hoje, trabalhar um conceito de inovação aberta. Então, enfim, P&D, sem dúvida nenhuma, ela traz benefícios e retornos sociais enormes, porque você aumenta a capacidade de conhecimento de uma nação. Uma nação que não investe em P&D, tipicamente é uma nação que não evolui. E assim, com empresas também, se você quer ser um líder mundial, ter objetivos de liderança mundial, se você não tem uma P&D própria, dependendo do setor que você atua, sempre lembrando, dependendo do setor em que você atua, pode ser muito relevante. Mas a gente não pode, num contexto empresarial, onde eu tenho setores de serviços, setores de varejo, setores industriais, setores de commodities, associar inovação a P&D. P&D é um elemento importante para um país, com certeza, para alguns setores, com certeza, para algumas indústrias, com certeza, mas não é sinônimo. Né? Se, na verdade, esse gráfico ele tenta mostrar a mesma coisa que tinha no slide anterior, dizendo que é o seguinte, eu posso escolher, dentro de uma estratégia, onde que eu vou colocar os meus ovos. E onde que eu quero ser mais radical ou mais incremental. Onde que eu quero investir mais? Na forma de relacionamento, na experiência do cliente. Famosa história do Starbucks, né, que criou toda uma onda da forma de consumir café. O produto, a princípio, continuou o mesmo. Mas o que mudou fortemente foi a inovação na experiência do tomar café. Então, enfim, essa roda, né, da inovação aqui, uma roda que deve ser pensada estrategicamente. Antes de começar uma organização, começar a clamar aos seus funcionários e colaboradores, me tragam inovações. Me tragam ideias. A organização precisa entender. Isso vai ter a ver um pouco também, a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. Como é que eu meço a inovação? Se eu não sei o que eu quero, isso é um problema sério de mensuração, né? Eu vou medir o que acontece. E daí eu vou ver se está indo bem ou não. Ou seja, para eu poder avaliar a inovação na minha empresa, eu preciso saber que maneira que a inovação vai contribuir para a minha estratégia de diferenciação, de obter vantagens competitivas no mercado. Ok? Bom, e aqui eu volto para a abertura dessa palestra. Todo mundo a favor, a empresa está alinhada, está nos valores da empresa, ser inovadora. O novo CEO, o novo presidente, colocou que inovação é um dos eixos competitivos da empresa. A diretoria e o conselho de administração assinou embaixo. Agora só resta aos 500, aos 1.000, aos 10 mil, aos 100 mil funcionários serem inovadores. Bom, a gente sabe que não é assim, não vou mais gastar muito tempo falando disso. Isso também já vem sendo estudado há um bom tempo. E estando aqui na FNQ, né, eu acho que é particularmente interessante, que é preciso suportar os passos e é preciso gestão. A palavra aqui é gestão de inovação, não é inovação. Não bastam ideias. Não bastam invenções. Deve-se gerar valor. Para gerar valor, eu tenho que ter uma cadeia de um processo de inovação bem estruturado. E o processo de geração de valor é um processo de geração de valor associado
ao meu negócio. Isso ocorrendo de maneira contínua. Porque não adianta inovar hoje, eu tenho que inovar permanentemente. Contudo, há uma série de contextos que dificultam a inovação. Talvez hajam mais, eu peguei alguns deles aqui, alguns exemplos que a gente se depara no dia a dia como empresário e também como consultor e como acadêmico, analisando o que acontece em inovação nas empresas. As primeiras coisas que a gente nota é o foco excessivo nos clientes atuais. Então, vamos inovar? Vamos perguntar para os nossos clientes o que eles querem. Tipicamente, quando você pergunta para alguém, para algum cliente, você acaba ficando no mesmo. A outra coisa é copiar os nossos concorrentes. E aqui é um pouco de aquele conceito de manada, né? Que você está num setor econômico, numa certa indústria, as pessoas acabam pensando e olhando o mundo de maneira similar. Então, uma das coisas que a gente mais recomenda, seja qual for o setor, se você quer realmente inovar, analise outros setores. Outro dia eu vi uma nota de rodapé em algum jornal que falou assim: as pessoas que viajam mais, que vivem em outros países, inovam mais. Sinceramente, eu não tive a oportunidade de avaliar o quão rigorosa foi essa pesquisa. Mas ela me traz um insight que a gente já tem por uma certa experiência e também pesquisa acadêmica, que para você inovar, você precisa ter o pensamento divergente. Lembra daquele slide? Eu não consigo simplesmente ser inovador se eu convivo com as mesmas pessoas, se eu falo com os mesmos clientes, se eu vou nas mesmas feiras todos os anos. Enfim, não é que eu não consigo, eu consigo, mas até um certo limite. Então, isso é um certo limitador, é o limitador do hábito. Então, parte de inovar, parte de romper os paradigmas, de criar aquele algo novo que é clamado pelo conselho de administração, pela gerência executiva de uma empresa, tem a ver com eu sair da minha zona de conforto. É criar novos modelos mentais, é estimular o pensamento divergente. E aí, mas digamos que eu faça isso. Digamos que eu traga ideias. Bom, eu trabalho no varejo, mas eu vi como é que o pessoal da área de serviços trabalha e eu quero trazer um modelo diferente. É a dificuldade que você tem em trazer ideias e fazer com que você mexa em todo o seu value chain, toda a sua cadeia de valor. Quanto mais radical for uma ideia, provavelmente mais você tem que mexer não apenas no produto, no serviço, mas na forma de cobrança, na forma de relacionamento, na forma de suprimento. Isso, tipicamente, é um desafio que é mexer com pessoas de toda a organização. Então, também é um desafio recorrente e que tem muito a ver com o que a gente observa, assim, colocando um pouco de chapéu de consultor aqui. Tipicamente, as empresas hoje começam a ter uma área responsável pela inovação. Em algumas empresas que já tinham um P&D forte, às vezes essa área vira uma área de inovação, às vezes você cria uma área de inovação adicional, às vezes uma área de marketing que assume essa área de inovação. Mas quem é responsável pela inovação de impacto, tipicamente numa empresa? Você pode ter um departamento que, digamos, catalisa, coordena, gerencia esse processo. Mas inovações de impacto, elas precisam mexer com toda a organização. Precisa mexer com o pessoal de TI, precisa mudar o sistema, porque eu não vou mais vender em grandes lotes, vou vender em pequenos lotes. Preciso mexer com a parte de suprimentos, eu preciso mexer com a parte de distribuição, enfim. Então, se você não quer mexer com ninguém, você vai fazer tipicamente uma inovação incremental. Se você quer fazer uma inovação de maior impacto, o primeiro desafio não é no mercado, às vezes é dentro da sua organização, porque você tem que mexer com praticamente todos os processos organizacionais.